A chuva começou como um sussurro contra as janelas altas da sala aveludada, mas agora batia com insistência, cada gota uma pequena percussão contra o vidro. Emily Carter mal percebeu. Os seus pés doíam, a parte inferior das costas latejava com aquela sensação familiar de queimadura que vinha de ficar em pé por 10 horas seguidas. E a sua mente já calculava se as gorjetas desta noite cobririam a conta de luz atrasada ou se ela teria que escolher entre isso e as compras de supermercado novamente. A mesa 12 precisa de água, gritou Marcos por trás do balcão, a sua voz cortando o jazz suave que flutuava pela sala de jantar principal do restaurante. E a mesa 12 quer ver a ementa de sobremesas. Emily acenou com a cabeça, forçando a sua expressão a algo que se assemelhava a uma atenção agradável. Ela aperfeiçoou essa máscara nos últimos 3 anos como empregada de mesa. O sorriso que nunca chegava aos seus olhos. A postura que sugeria que ela estava encantada por estar ali. O tom que fazia todos os clientes sentirem que eram a sua única preocupação no mundo. Era exaustivo manter essa atuação constante, mas pagava as contas. O Velvet Room ficava no coração do distrito financeiro de Manhattan, um lugar onde almoços de negócios se estendiam até jantares de negócios, e a carta de vinhos custava mais do que o aluguer mensal de Emily. Ela não pertencia àquele lugar. Não realmente. Os outros empregados tinham diplomas de escolas prestigiadas, falavam 3 línguas e viam este trabalho como um trampolim para algo maior. Emily via-o como sobrevivência. Pegou num copo de água e dirigiu-se à mesa 7, serpenteando entre as mesas apertadas com a graciosidade experiente de alguém que aprendeu a navegar em espaços apertados sem perturbar uma única conversa. O restaurante estava lotado naquela noite. As sextas-feiras à noite sempre traziam multidões, homens em ternos caros e mulheres em vestidos de grife que mal olhavam para as pessoas que os serviam. "A sua água, senhor", disse Emily, enchendo os copos com mãos firmes. O homem na mesa 750, com as têmporas grisalhas e um anel de casamento, que provavelmente custava mais do que o carro dela, não lhe deu atenção. Ele estava ocupado demais a falar ao telefone sobre projeções trimestrais e volatilidade do mercado. Emily tinha aprendido a não levar isso para o lado pessoal. Para pessoas como ele, ela era praticamente invisível. Ao se virar, ela viu seu reflexo em um dos muitos espelhos do restaurante. Tinha 28 anos e parecia mais velha. O cansaço era visível nas sombras sob seus olhos verdes e no modo como seu cabelo ruivo, preso em um rabo de cavalo prático, tinha perdido um pouco do brilho. Ela já tinha sido bonita, ou pelo menos era o que as pessoas diziam. Agora, ela só parecia cansada. A porta da cozinha se abriu e o assistente do chefe de cozinha apareceu com uma bandeja de aperitivos. Emily pegou os cardápios de sobremesas da recepcionista e se dirigiu à mesa 12, sua mente já pensando na rotina da noite. Terminar o turno às 23 horas, apanhar o metro de volta para o seu estúdio no Queens, aquecer as sobras que conseguisse guardar do restaurante, cair na cama e acordar às 6 horas para fazer tudo de novo. Essa era a sua vida agora, pequena, contida, segura. Nem sempre tinha sido assim. 3 anos atrás, ela tinha sonhos. Faculdade de artes, um estúdio no Brooklyn, telas cheias de cor e luz. Mas sonhos exigiam dinheiro, e dinheiro exigia escolhas que ela preferia não pensar. As despesas médicas do pai consumiram tudo. Os tratamentos que não funcionaram, as segundas opiniões que não ofereceram esperança, o funeral que a deixou sem nada além de dívidas e o tipo de dor que pesava no peito, dificultando a respiração nos dias difíceis. "Emily, tens uma nova mesa. Cabine da seção 4 no canto", disse Rachel, a recepcionista, quando Emily passou. Eles acabaram de entrar. "Parecem importantes." Emily olhou para a secção 4. Um grupo de homens estava a acomodar-se na cabine do canto, a mesa mais privada do restaurante, aquela que normalmente era reservada com semanas de antecedência para clientes VIP. Eram 5, e mesmo do outro lado da sala, Emily sentiu que havia algo diferente neles. Moviam-se com uma precisão controlada, os olhos constantemente a examinar o espaço, a linguagem corporal a sugerir que estavam mais alertas do que relaxados. O homem no centro do grupo chamou-lhe a atenção primeiro. Na casa dos 30 anos, cabelo escuro penteado com um estilo deliberadamente casual, vestindo um fato cinzento escuro que lhe assentava na perfeição. Devia ser feito à medida. Mas não foram as roupas caras que despertaram o instinto de Emily.
Foi a maneira como ele se comportava. Havia uma autoridade na sua postura, um comando silencioso que fazia os outros homens deferirem a ele sem palavras. Eu atendo, disse Emily, ajeitando o avental. As gorjetas de clientes importantes costumavam ser boas, e ela precisava de cada dólar que pudesse ganhar. Ela se aproximou da mesa com o seu sorriso treinado, bloco de notas em mãos. Boa noite, senhores. Bem-vindos à sala de veludo. Posso começar por lhes servir algo para beber? O homem no centro olhou para ela e Emily viu-se a cruzar o olhar com olhos tão escuros que eram quase pretos. Eram olhos inteligentes, calculistas, absorvendo tudo sobre ela num único olhar. Não da maneira como alguns homens olhavam para ela com interesse indesejado, mas com o tipo de avaliação que alguém poderia fazer a uma peça de arte que estivesse a decidir como usar. Traga-nos uma garrafa de Brunello 2015, disse ele. A sua voz era suave, controlada, com um leve traço de sotaque nova-iorquino. E água para a mesa. Excelente escolha, respondeu Emily, anotando. Vou providenciar isso imediatamente. Já tiveram oportunidade de ver o menu ou gostariam de alguns minutos? Precisamos de alguns minutos, disse um dos outros homens, mais velho que os outros, talvez com 50 anos, cabelos grisalhos e uma cicatriz ao longo da mandíbula. Seus olhos eram mais duros que os dos outros, mais desconfiados. E gostaríamos de privacidade enquanto conversamos. Claro, disse Emily suavemente. Vou trazer o vinho e a água e voltarei em 10 minutos. Ao afastar-se, sentiu os olhos deles nas suas costas, particularmente o olhar intenso do homem no centro. Ao longo dos seus anos de serviço, ela tinha aprendido a identificar os tipos. Aqueles que a viam como presa, aqueles que nem a viam, aqueles que a tratavam com respeito básico. Este grupo era diferente. Eles observavam tudo, reparavam em tudo. E havia uma tensão entre eles que sugeria que não se tratava de um jantar social. Emily pegou o vinho com o vendedor, seguindo os movimentos familiares de selecionar a garrafa certa, verificar a safra e colocá-la em um balde de gelo. Marcos ergueu uma sobrancelha quando ela passou pelo bar. Essa garrafa custa $300, disse ele. A tua mesa de canto deve ser alguém importante. Parecem empresários, respondeu Emily. Embora não tivesse a certeza absoluta de que isso fosse verdade, havia algo neles que não se encaixava bem no perfil habitual dos executivos. Ela voltou à mesa 4 com o vinho e a água, colocando tudo na mesa com falta de prática. Os homens conversavam em voz baixa, mas ficaram em silêncio quando ela se aproximou. A tensão era palpável agora, tão densa que Emily podia senti-la formigar na pele. Você é Brunel, disse ela, mostrando o rótulo ao homem no centro. O protocolo ditava que ela o apresentasse a quem tivesse feito o pedido. Gostaria de provar? Ele acenou com a cabeça e Emily seguiu o ritual de abrir a garrafa, servir uma pequena quantidade no copo dele e esperar enquanto ele girava, cheirava e provava. Ele acenou com a cabeça novamente e ela encheu os copos dos outros homens, movendo-se ao redor da mesa com precisão cuidadosa. Foi então que ela notou o homem sentado diretamente à frente daquele que tinha feito o pedido, mais jovem, nervoso, com as mãos a brincar com o guardanapo. Ele ficava olhando para as janelas, para a porta, para qualquer lugar, menos para os homens com quem estava sentado. O suor escorria pela sua testa, apesar da temperatura confortável do restaurante. Algo não estava bem. Emily tinha aprendido a ler as pessoas neste trabalho. Era preciso saber quando ser conversadora e quando ser discreta, quando insistir nos pratos especiais caros e quando deixar as pessoas pedirem em paz. Este jovem estava com medo. Na verdade, estava aterrorizado. E os outros sabiam disso. Estão prontos para pedir ou querem mais tempo? Emily perguntou, mantendo a voz neutra. Mais tempo, disse o homem no centro, desviando a atenção para o jovem nervoso à sua frente. Ainda estamos a discutir alguns assuntos de negócios. Emily acenou com a cabeça e recuou, mas algo a fez permanecer perto do bar, observando a mesa pelo canto do olho. A conversa na mesa tinha recomeçado, mas a linguagem corporal estava toda errada. O homem no centro inclinou-se ligeiramente para a frente com uma postura aparentemente relaxada, mas com o foco totalmente voltado para o jovem nervoso. Os outros à mesa tinham se movido, criando uma espécie de barreira. Não era um jantar de negócios, era um confronto. Estás a olhar fixamente, disse Marcos baixinho, enquanto polia uma taça de vinho. Está tudo bem?
Não sei, murmurou Emily. Algo parece errado. Não é problema nosso, respondeu Marcos em tom gentil, mas firme. Servimos a comida, recebemos as gorjetas, vamos para casa. Esse é o nosso trabalho. Ele estava certo. É claro que Emily havia aprendido anos atrás a não se envolver nos dramas alheios. Ela já tinha problemas suficientes para lidar. Ainda assim, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. 10 minutos se passaram. Emily aproximou-se da mesa novamente, com o bloco de notas em mãos. Os senhores estão prontos para pedir? O homem no centro sorriu, uma expressão controlada que não chegou aos seus olhos. A senhora vai querer o bife mal passado. Eu vou querer o mesmo, senhores. Ele olhou à volta da mesa e os outros pediram rapidamente com eficiência. Todos, exceto o jovem nervoso que gaguejou ao fazer o pedido, com a voz ligeiramente trêmula. Emily anotou tudo, repetiu para confirmar e dirigiu-se à cozinha. Ao empurrar a porta giratória, ouviu vozes elevadas vindas da cabine. Não altas o suficiente para incomodar os outros clientes, mas urgentes o suficiente para fazê-la parar. Precisamos de conversar sobre isso, dizia um dos homens. Não há nada para conversar, veio a resposta suave do homem no centro. Você fez uma escolha. Agora lida com as consequências. O jovem nervoso disse algo que Emily não conseguiu ouvir bem, mas o medo na sua voz era inconfundível. Ela enviou o pedido para a cozinha e tentou concentrar-se nas outras mesas, mas a sua atenção continuava a voltar para a cabine do canto. A dinâmica ali tinha mudado. O jovem nervoso tinha empalidecido, com as mãos a tremer enquanto pegava no copo de vinho. Os outros aproximaram-se de alguma forma, a sua postura sugerindo que não o deixariam sair facilmente. Emily entregou os pedidos às mesas 9 e 11, encheu os copos de água, recomendou sobremesas, enquanto o nó de inquietação no seu estômago ficava cada vez mais apertado. Ela tinha visto o suficiente nos seus 28 anos para saber quando uma situação era perigosa. Esta qualificava-se. A cozinha tocou o sino. Os pedidos da mesa 4 estavam prontos. Emily colocou os pratos na bandeja, equilibrando-os com a habilidade de alguém que já tinha feito isso milhares de vezes, e voltou para a cabine do canto. Foi então que tudo mudou. Ao aproximar-se da mesa, Emily olhou por todo o restaurante por hábito, verificando se alguém precisava de alguma coisa, monitorando o fluxo do serviço. A chuva estava a cair mais forte agora. Rios de água escorriam pelas janelas altas, obscurecendo a vista da rua. A iluminação do restaurante era fraca, romântica, com pequenas velas a cintilar em cada mesa. E ali, no peito do homem no centro, aquele que tinha pedido o vinho, aquele que irradiava autoridade e comando, havia um pequeno ponto vermelho. Emily prendeu a respiração. Ela sabia o que era aquilo. Todos sabiam o que era. Ela já tinha visto em filmes, na televisão, em reportagens que mostravam cenas de crime e investigações. Um laser, um dispositivo de mira. Alguém, em algum lugar fora do restaurante, tinha uma arma apontada diretamente para o peito daquele homem. O tempo pareceu desacelerar. A mente de Emily correu pelas possibilidades. Deveria gritar, alertar a segurança, largar a bandeja e correr, mas todas essas opções levariam muito tempo. Aquele ponto vermelho estava estável agora, perfeitamente centralizado sobre o coração dele. Quem quer que estivesse lá fora estava prestes a puxar o gatilho. O homem não tinha percebido. Nenhum deles tinha percebido. Estavam muito concentrados na conversa, no jovem nervoso que agora falava rapidamente, tentando desesperadamente explicar algo. Emily tinha talvez 2 segundos para tomar uma decisão. O seu corpo moveu-se antes que a sua mente consciente percebesse. Ela lançou-se para frente, a bandeja inclinando-se perigosamente nas suas mãos, e tropeçou acidentalmente, derramando comida quente e vinho diretamente no colo do homem. Ele recuou com um palavrão, levantando-se abruptamente. E naquele instante, naquela fração de segundo precisa, quando ele se moveu, a janela atrás dele estilhaçou-se. O som foi ensurdecedor. O vidro explodiu para dentro numa chuva de estilhaços brilhantes. As pessoas gritaram. O ambiente cuidadosamente mantido da sala aveludada explodiu em caos. Emily bateu com força no chão, com os ouvidos a zumbir, e o coração a bater tão violentamente que pensou que poderia romper as costelas. À sua volta, as pessoas mergulhavam debaixo das mesas, procurando abrigo. Alguém gritava para se abaixarem, ficarem baixos.
Mãos fortes agarraram o seu braço, puxando-a para o lado. Ela viu-se sendo puxada para trás da cobertura relativa da cabine, pressionada contra a parede por corpos que, de repente, formaram uma barreira protetora. O seu rosto estava a centímetros do chão e ela podia ver vidros quebrados brilhando como diamantes contra a madeira escura. Não se mexa, uma voz sussurrou no seu ouvido. Um dos homens da mesa. Fica abaixada. Emily não conseguiria se mover mesmo que quisesse. Os seus músculos estavam travados, o seu corpo paralisado pela adrenalina e pelo choque. Ela podia ouvir gritos, o som de cadeiras sendo arrastadas, passos correndo. Alguém estava ao telefone dando ordens. A música de fundo do restaurante ainda tocava em sintonia. Jazz suave acompanhando o caos absoluto. Gradualmente, o caos começou a se organizar. A segurança do restaurante apareceu, isolando a área ao redor da janela quebrada. Os gerentes corriam entre as mesas, verificando os clientes, tentando restaurar alguma aparência de ordem. À distância, sirenes soavam, aproximando-se. Está ferida? A voz veio de cima dela agora, calma e controlada, apesar de tudo o que tinha acabado de acontecer. Emily olhou para cima e viu o homem do centro da cabine agachado ao lado dela. O seu fato estava arruinado, coberto de vinho e molho, mas os seus olhos escuros estavam completamente focados nela, perspicazes e avaliadores. Acho que não, Emily conseguiu dizer, a sua voz saindo mais trêmula do que ela gostaria. Ela verificou-se rapidamente. Sem sangue, sem dor, além do impacto chocante de bater no chão. Estou bem. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Emily. Emily Carter. Emily, ele disse lentamente, como se estivesse a testar o peso do nome. Então, a sua mão se estendeu em direção a ela, e ela se viu sendo ajudada a se levantar com uma gentileza surpreendente. Foi uma queda e tanto. Havia algo na maneira como ele disse isso, uma qualidade de conhecimento que fez Emily prender a respiração novamente. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que não tinha sido um acidente. Sinto muito pela sua refeição, disse Emily automaticamente, recorrendo ao seu treino de garçonete porque não sabia o que mais fazer. E pelo seu fato. Não sei o que aconteceu. Eu só... Você salvou a minha vida. Ele interrompeu baixinho, com uma voz tão baixa que só ela conseguia ouvir em meio à agitação ao redor. Foi isso que aconteceu. Emily olhou nos olhos dele e viu a verdade ali. Ele tinha percebido tudo. O tropeço, o timing, a bala que passou pelo espaço onde ele estava sentado momentos antes. E agora, ele a olhava com uma intensidade que a fez sentir-se repentinamente visível de uma forma que não sentia há anos. Não entendo o que está a acontecer, sussurrou Emily, o que era verdade. A sua mente ainda estava a tentar assimilar o facto de que alguém tinha acabado de tentar ferir outra pessoa bem na sua frente. Que ela, de alguma forma, tinha impedido isso. Que a sua noite de sexta-feira normal tinha acabado de ser destruída tão completamente quanto aquela janela. Eu sei que não entende, ele respondeu. Ao redor deles, os seus homens formaram um círculo aberto, criando uma barreira entre o grupo deles e o resto do restaurante. O homem mais velho com a cicatriz falava urgentemente ao telefone. O jovem nervoso de antes tinha desaparecido completamente. Emily nem sequer o tinha visto sair. As autoridades começaram a chegar ao restaurante. Primeiro os agentes normais, depois outros de fato que se moviam com determinação e autoridade. Começaram a entrevistar testemunhas, a recolher depoimentos, a proteger o local. O gerente do restaurante estava quase a chorar, pedindo desculpas profusamente a todos enquanto tentava coordenar-se com os investigadores. Emily ficou paralisada no meio de tudo isso, ainda sem acreditar que aquilo era real. Parte dela continuava à espera de acordar e se encontrar em casa, na cama. Tudo isso era apenas um pesadelo induzido pelo estresse. Senhorita Carter, um investigador se aproximou dela. Mostrou o crachá. Entendo que você estava lá servir à mesa quando o incidente ocorreu. Preciso obter o seu depoimento. Claro, disse Emily, entorpecida. Vou lhe contar tudo o que precisar saber. Mas antes que o investigador pudesse fazer a primeira pergunta, o homem da cabine deu um passo à frente. Agente, gostaria de solicitar que a senhora Carter pudesse prestar o seu depoimento mais tarde. Ela está claramente em choque. E acho que precisa de cuidados médicos primeiro. Estou bem, protestou Emily automaticamente. Está a tremer, observou ele. E Emily olhou para baixo e percebeu que ele estava certo.
As suas mãos tremiam incontrolavelmente e bateu com bastante força no chão. Insisto que um profissional médico a examine. Havia algo no tom dele, não exatamente uma ordem, mas carregando uma expectativa de obediência que fez o investigador parar e reavaliar. Emily viu o homem passar algo para o agente. Um cartão de visita, pensou ela, e observou a expressão do agente mudar de profissionalismo rotineiro para algo mais diferenciado. Senhor Moretti, disse o agente, agora com um tom respeitoso. Claro, podemos providenciar para que a senhora Carter venha amanhã para prestar depoimento, mas precisaremos de falar com ela. Naturalmente, respondeu Moretti suavemente. Ela estará disponível sempre que precisarem. Tenha a minha palavra. O agente acenou com a cabeça e afastou-se para continuar a sua investigação. Emily viu-se a ser guiada para a entrada dos fundos do restaurante por dois homens de Moretti, com o próprio Moretti a caminhar ao seu lado. Espere, disse Emily, recuperando a voz. O meu turno ainda não acabou. Eu preciso... O seu turno definitivamente acabou, disse Moretti com um tom de humor negro na voz. O restaurante agora é uma cena. Ninguém vai trabalhar esta noite. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Onde você mora? Queens, respondeu Emily automaticamente, depois se perguntou por que estava a dizer isso a ele. Posso ir de metro. Ficarei bem. Não vais apanhar o metro, disse Moretti com firmeza. O Vincent vai levar-te a casa. O homem mais velho com a cicatriz. Vincent aparentemente acenou com a cabeça uma vez. Os carros estão à espera. Não preciso, Emily começou a protestar, mas Moretti interrompeu-a com um olhar. Emily, disse ele, e havia algo quase gentil na forma como ele disse o nome dela. Alguém acabou de tentar magoar-me numa sala cheia de testemunhas. Eles falharam por tua causa. Compreendes o que isso significa? Emily abanou a cabeça lentamente, embora um medo frio começasse a penetrar nos seus ossos. Significa que agora fazes parte disto, quer queiras, quer não, continuou Moretti. A sua mão tocou-lhe brevemente no ombro. Um contato leve, mas que a tornou hiperconsciente da sua presença. Significa que as pessoas que planearam isto podem ver-te como um problema. Significa que a tua vida ficou complicada. Eu apenas entornei um pouco de comida, sussurrou Emily, embora ambos soubessem que era mentira. Viste o local do alvo, disse Moretti calmamente. Reconheceste o que era. Agiste sem hesitar, sem pensar na tua própria segurança. Esse tipo de consciência, esse tipo de heroísmo reflexivo é raro. E salvou a minha vida? Ele fez uma pausa e acrescentou com intensidade silenciosa. Não esqueço dívidas como essa. Um carro preto parou na entrada dos fundos. Caro, elegante, vidros escuros. Vincent segurou a porta aberta e Emily viu-se sendo conduzida para dentro antes que pudesse formular outro protesto. Moretti inclinou-se com a mão apoiada no teto do carro, os olhos escuros fixos nos dela. Vincent, vamos garantir que você chegue em casa em segurança. Amanhã, alguém virá verificar como você está e coordenar o seu depoimento com as autoridades. Depois disso, ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Depois disso, conversaremos sobre o que acontecerá a seguir. O que acontecerá a seguir? Emily repetiu com confusão e medo em sua voz. Você salvou a minha vida, Emily Carter, disse Moretti. E havia algo quase como uma promessa em seu tom de voz. Embora não fosse possível dizer se era uma promessa de proteção ou algo completamente diferente. Isso muda tudo. A porta fechou-se e o carro afastou-se do restaurante. Emily virou-se no banco para olhar para trás pela janela traseira. A última coisa que viu foi Ryan Moretti parado na chuva, observando-a a partir, cercado pelos seus homens e pelas luzes piscantes dos veículos de emergência. As suas mãos ainda tremiam. A adrenalina estava a começar a passar, deixando-a vazia, exausta e completamente oprimida. Ela não entendia o que tinha acabado de acontecer. Na verdade, não. Ela não entendia quem era Ryan Moretti, nem por que alguém queria machucá-lo, nem o que significava o fato de ela ter impedido isso. Mas, enquanto o carro a levava pelas ruas encharcadas de Manhattan, em direção ao seu pequeno estúdio no Queens, uma coisa ficou terrivelmente clara. Sua vida pequena, contida e segura que ela construíra com tanto cuidado a partir das ruínas de seus sonhos, acabara de ser destruída tão completamente quanto a janela do restaurante. E não havia volta a dar. Emily não dormiu naquela noite. Sentou-se no seu apartamento-estúdio,
ainda vestindo o uniforme manchado de vinho, observando os números do relógio digital mudarem com uma lentidão agonizante. 2:47 da manhã, tornou-se 2:48, depois 2:49. Fora da janela, Queens estava praticamente silenciosa, exceto pelo som ocasional de sirenes à distância e pelo barulho do tráfego noturno na via expressa. As suas mãos finalmente pararam de tremer por volta da meia-noite, mas a sua mente não parava de repetir aqueles poucos segundos. O ponto vermelho, a decisão de se mover, o som de vidro a estilhaçar-se. Cada vez que ela fechava os olhos, via tudo novamente. Aquele pequeno ponto de luz a tremer no peito de Ryan Moretti, firme e preciso, prometendo algo terrível. Ela pesquisou o nome dele no Google, no seu telemóvel, durante a viagem de carro para casa. Os resultados fizeram o seu estômago revirar. Ryan Moretti, 34 anos, CEO da Moretti Enterprises, uma empresa com interesses na construção, desenvolvimento imobiliário e importação e exportação, nascido e criado em Brooklyn. O seu pai, Aleandro Moretti, tinha sido um empresário proeminente que faleceu há 10 anos em circunstâncias que os artigos descreviam como controversas. O seu irmão mais velho, Marcos, tinha desaparecido há 7 anos, um acidente, segundo o relatório oficial, embora as notícias sugerissem outras possibilidades. No papel, Ryan Moretti era um empresário legítimo, mas a forma como os artigos foram escritos, a linguagem cuidadosamente neutra que usaram, as coisas que não disseram explicitamente, tudo isso pintou um quadro de alguém que operava em espaços onde títulos oficiais e negócios legais eram apenas a superfície de algo muito mais profundo e complicado. Emily passou 3 anos aperfeiçoando a arte de não se envolver nos problemas das outras pessoas. Ela lá aprendeu a manter a cabeça baixa, fazer o seu trabalho, receber o seu salário e ir para casa. O mundo estava cheio de situações complicadas que não eram da sua responsabilidade resolver ou entender. Mas ela se envolveu mesmo assim. Ela viu aquele ponto vermelho e agiu sem pensar. E agora, de acordo com o próprio Ryan Moretti, ela fazia parte disso. O que isso significava? A batida na porta aconteceu às 9h17, justamente quando Emily estava a forçar-se a comer uma torrada que não queria. Ela finalmente tinha tirado o uniforme, lavando o vinho, o suor intenso e o cheiro persistente da comida italiana cara. Agora, ela vestia jeans e um moletom velho da faculdade, com o cabelo ainda úmido e olheiras que nem mesmo o corretivo conseguia esconder. Ela aproximou-se da porta com cautela, espreitando pelo olho mágico. Uma mulher estava parada no corredor. Na casa dos 30 anos, traje profissional, cabelo escuro preso num coque elegante. Ela segurava uma pasta e tinha uma expressão de espera paciente. "Senhorita Carter", chamou a mulher. "O meu nome é Diana Rossi. O Sr. Moretti enviou-me para verificar como você está e discutir alguns assuntos relacionados ao incidente de ontem à noite." Emily abriu a porta, mas manteve a corrente de segurança, deixando apenas uma abertura de alguns centímetros. "Como você sabe onde eu moro? O restaurante tem o seu endereço registrado nos seus arquivos de emprego." Diana respondeu suavemente. "Posso entrar?" "Prometo que não vai demorar muito." Todos os instintos que Emily desenvolveu ao longo de anos a viver na cidade diziam-lhe para não deixar uma estranha entrar no seu apartamento. Mas Diana Rossi não parecia ameaçadora. Parecia uma advogada ou uma contabilista, alguém que resolvia problemas com papelada em vez de força. Emily desenganchou a corrente e abriu a porta, e Diana entrou, os seus olhos fazendo uma rápida avaliação do pequeno estúdio. A cama Murphy ainda estava aberta, pendurada na parede. A cozinha compacta, com os seus pratos descombinados, a única janela com vista para o prédio do outro lado do beco. Não era muito, mas era limpo e era de Emily. "Obrigada", disse Diana, colocando a sua pasta sobre a pequena mesa que servia de sala de jantar, secretária e espaço de artesanato para Emily. "Primeiro, como está a sentir-se? Algum ferimento da noite passada?" "Estou bem", disse Emily automaticamente. "Só um pouco abalada." "Compreensível." Diana abriu a pasta e tirou um tablet. "Preciso informar que os investigadores vão querer falar com você ainda hoje. Eles vão ligar para marcar um horário. Quando ligarem, você precisará ir ao centro da cidade para prestar depoimento." "Ok", Emily disse lentamente. "Foi para me dizer isso que você veio aqui?" "Em parte." Os dedos de Diana moveram-se pela tela do tablet.
Também estou aqui para discutir algumas questões práticas. O seu local de trabalho está fechado enquanto a investigação está em andamento. O dono do restaurante não sabe ao certo quando poderá reabrir. Há danos significativos a serem reparados e considerações legais a serem feitas. Você não poderá trabalhar lá por pelo menos várias semanas. As palavras atingiram Emily como um golpe físico. Várias semanas? Eu não posso. Tenho de pagar a renda daqui a 2 semanas. Tenho contas para pagar. Preciso de trabalhar. O Sr. Moretti antecipou essa preocupação. Diana disse calmamente. Ela voltou a enfiada a mão na pasta e tirou um envelope. Esta é uma compensação pelos seus salários perdidos durante o período de encerramento, além de fundos adicionais para cobrir quaisquer despesas que possa ter. Considere isto um agradecimento pela sua rapidez de raciocínio ontem à noite. Emily olhou para o envelope que Diana lhe estendeu. Não quero o dinheiro dele. Senhora Carter, seja prática. Precisa sobreviver. Isto não é caridade. É o reconhecimento de uma dívida. Diana colocou o envelope na mesa entre elas. Impediu que algo terrível acontecesse. O mínimo que o Sr. Moretti pode fazer é garantir que não sofra financeiramente por causa disso. Emily cerrou os punhos ao lado do corpo. Tudo nisto parecia errado. O dinheiro, esta mulher elegante no seu apartamento, a forma como a sua vida estava a ser reorganizada por forças que ela não compreendia. Só quero que as coisas voltem ao normal. Isso não é possível, disse Diana. E havia algo quase solidário no seu tom de voz. Pelo menos não imediatamente. As pessoas que planearam o que aconteceu ontem à noite ainda estão por aí. Vão procurar informações sobre o que correu mal no seu plano. O teu nome vai aparecer nos relatórios da investigação. Eles vão saber que estiveste envolvida. O medo cristalizou-se no peito de Emily. Estás a dizer que estou em perigo? Estou a dizer que a situação é complicada. Diana respondeu com cuidado. O Sr. Moretti leva as suas obrigações a sério. Ele quer garantir a tua segurança enquanto as coisas se acalmam. Isso significa que algumas precauções precisam de ser tomadas. Que tipo de precauções? Diana abriu algo no seu tablet e virou-o para mostrar a Emily. Era um edifício moderno, com aparência segura no que parecia ser um bairro agradável. O Sr. Moretti providenciou uma moradia temporária para si em Manhattan. É um edifício seguro, com porteiro 24 horas e câmaras de segurança. Você estará muito mais segura lá do que aqui. Emily olhou à sua volta para o seu apartamento-estúdio, o seu espaço, o seu refúgio, o lugar onde reconstruiu a sua vida depois de tudo ter desmoronado. Não era muito, mas era dela. Não vou sair da minha casa, Sra. Carter Emily. E eu disse, não. Ela cruzou os braços, tentando projetar uma confiança que não sentia totalmente. Agradeço a preocupação, mamãe, mas não vou esconder-me porque algo aconteceu no meu trabalho. Não fiz nada de errado. Diana observou-a por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Eu entendo, mas pelo menos aceitas reforçar a segurança. Alguém para ficar de olho no teu prédio, garantir que nada de anormal aconteça. Quer dizer vigilância? Disse Emily secamente. Quero dizer proteção, corrigiu Diana. Há uma diferença. Emily queria recusar isso também. Queria manter a independência que lutara tanto para conquistar. Mas ela não era estúpida. Alguém tentara ferir Ryan Moretti num restaurante lotado, demonstrando um nível de ousadia que sugeria que estivesse desesperado ou confiante. Se descobrissem, ela teria interferido. Tudo bem, disse Emily relutante, mas quero deixar claro, não faço parte do que quer que seja em que o Sr. Moretti esteja envolvido. Entornei um pouco de comida e tive sorte com o meu timing. É tudo. A expressão de Diana sugeria que ela não acreditava nisso mais do que Emily, mas ela simplesmente acenou com a cabeça. Claro. Agora sobre o seu depoimento aos investigadores. Passaram os 20 minutos seguintes a rever o que Emily deveria e não deveria dizer. O conselho de Diana era simples. Diga a verdade, mas apenas o que for perguntado diretamente. Sim, ela estava a servir a mesa. Sim, ela tropeçou acidentalmente e entornou o pedido. Sim, ela viu a janela partir-se e ouviu pessoas a gritar. Não, ela não sabia nada sobre as pessoas à mesa, além dos seus pedidos para o jantar. Não especule, enfatizou Diana. Não ofereça teorias, apenas responda às perguntas que lhe forem feitas.
Depois que Diana saiu, Emily ficou sozinha em seu apartamento, olhando para o envelope com dinheiro em cima da mesa. Ela não queria abri-lo. Abri-lo era como aceitar algo que ela não poderia devolver, como cruzar uma linha que ela não poderia voltar atrás. Mas o aluguel dela venceria em 12 dias, e sua conta bancária mal tinha o suficiente para cobri-lo. Mesmo antes disso acontecer, o Pride era um luxo que ela não podia pagar. Ela abriu o envelope. A quantia dentro dele a fez suspirar. Era o suficiente para cobrir 3 meses de aluguer, com bastante sobra para contas e compras de supermercado e até mesmo algumas economias. Era mais dinheiro do que ela via num só lugar desde antes de o pai adoecer. As mãos de Emily tremiam enquanto ela colocava o dinheiro de volta no envelope e o escondia no congelador, um velho truque que ela aprendera com a mãe. As suas emoções eram uma confusão emaranhada que ela não conseguia começar a desvendar. A gratidão competia com o ressentimento, o alívio com o medo, e por baixo de tudo isso, havia uma sensação crescente de que a sua vida tinha mudado fundamentalmente, de maneiras que ela só estava a começar a compreender. A chamada dos investigadores chegou às 14h30. Eles foram educados, mas firmes. Precisavam do seu depoimento ainda hoje. Ela poderia ir ao centro da cidade às 16 horas. Emily concordou e passou 1 hora a preparar-se com o mesmo cuidado que teria para uma entrevista de emprego. Roupas profissionais, maquilhagem mínima, cabelo arrumado. Ela queria parecer responsável, confiável, como alguém que genuinamente teve apenas um mau timing com uma bandeja de jantar. A esquadra da polícia era exatamente tão hostil quanto ela esperava. Luzes fluorescentes, cadeiras duras, cheiro de café ruim e papelada velha. Emily sentou-se numa sala de interrogatório em frente a 2 investigadores que se apresentaram com nomes que ela imediatamente esqueceu. Nervosos demais para reter a informação, eles fizeram as suas perguntas. Emily respondeu, seguindo o conselho de Diana de se ater aos fatos simples. Sim, ela estava a trabalhar. Sim, ela estava a servir aquela mesa em particular. Não, ela nunca tinha visto nenhum daqueles homens antes da noite anterior. Sim, ela tinha tropeçado. Estava de pé há horas. Estava cansada. Acidentes acontecem. Tem reflexos notavelmente bons, observou um dos investigadores. Tropeçar no exato momento em que alguém disparou através daquela janela. Acho que tive sorte, respondeu Emily, mantendo a voz firme. Se tivesse caído 1 segundo depois, também poderia ter me magoado. Não podiam contestar isso. Após 1 hora de perguntas que giravam em torno dos mesmos fatos básicos, finalmente deixaram-na ir. Quando Emily estava a sair, um dos investigadores chamou-a. Menina Carter, tenha cuidado. As pessoas com quem o Sr. Moretti se relaciona não são do tipo com quem se deve envolver. Emily virou-se, mamoísta. Não estou envolvida com ninguém. Eu só trabalho num restaurante. Trabalhava. O investigador corrigiu gentilmente, Moistit. Passado. Esse restaurante vai ficar fechado por um tempo. Talvez seja uma boa hora para encontrar emprego em outro lugar. Um lugar mais seguro. A implicação era clara. Afaste-se dessa situação enquanto ainda pode. Emily saiu da delegacia com essas palavras ecoando em sua mente. O ar da noite estava fresco. O outono instalava-se na cidade com a sua promessa de dias mais curtos e noites mais frias. Ela ficou na calçada tentando decidir se pegava o metrô para casa ou caminhava um pouco para clarear a mente. A decisão foi tomada por ela quando um carro preto familiar parou na berma. Vincent, o homem mais velho com a cicatriz da noite anterior, abriu a janela do passageiro. Entre, senhorita Carter. O Sr. Moretti gostaria de falar com você. Eu dei o meu depoimento aos investigadores, disse Emily, permanecendo na calçada. Não tenho mais nada a dizer. Não se trata do depoimento, por favor. O tom de Vincent era respeitoso, mas firme. É importante. Emily hesitou. Ela poderia recusar, poderia virar as costas e ir embora, esperando que isso fosse o fim da história, mas no fundo, ela sabia que não seria. O que quer que tivesse começado na noite anterior não estava terminado. Ela entrou no carro. Atravessaram Manhattan enquanto o sol se punha, pintando os edifícios em tons de ouro e âmbar. Vincent não conversou, e Emily ficou grata pelo silêncio. Ela observou a cidade passar pelas janelas, tentando acalmar o seu coração acelerado. O carro entrou numa garagem subterrânea sob um edifício que parecia um condomínio de luxo.
Vincent levou-a até um elevador privado que exigia um cartão-chave para funcionar. Subiram suavemente, passando por andar após andar, até chegarem ao último andar. As portas do elevador abriram-se diretamente para um apartamento que deixou Emily sem fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Central Park e do horizonte de Manhattan. Os móveis eram modernos e caros, todos com linhas simples e materiais de qualidade. Mas havia algo de impessoal no espaço, como se ninguém realmente morasse ali. Ryan Moretti estava de pé junto às janelas, de costas para ela, a olhar para a cidade. Ele tinha se mudado desde a noite anterior, agora vestindo calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Mesmo com roupas casuais, ele projetava a mesma sensação de autoridade controlada. Obrigado, Vincent, disse ele sem se virar. Isso é tudo. Vincent acenou para Emily e saiu. As portas do elevador fecharam-se e Emily ficou sozinha com Ryan Moretti no seu apartamento de cobertura, 40 andares acima da cidade, sem ter para onde fugir, mesmo que quisesse. Como foi o teu depoimento? Perguntou Ryan, finalmente virando-se para ela. Bem, contei-lhes o que aconteceu. Emily ficou perto do elevador, mantendo distância. Olha, agradeço o dinheiro e a preocupação com a minha segurança, mas não quero me envolver nisso, seja lá o que for. Sei que não queres, respondeu Ryan. Ele foi até um carrinho de bar e serviu 2 copos de um líquido âmbar, provavelmente uísque, de uma garrafa que parecia mais velha do que Emily. Ele ofereceu um a ela, mas ela balançou a cabeça. Ele deu de ombros e tomou um gole do seu próprio copo. Infelizmente, querer algo e conseguir são 2 coisas diferentes. O investigador disse-me para ficar longe de si, disse Emily sem rodeios. Ele disse, você é perigoso. Ele não está errado, disse Ryan com um leve sorriso que não chegou aos olhos. Eu sou perigoso. Eu tive que ser. O mundo em que eu atuo não recompensa gentileza ou misericórdia. Então por que estou aqui? Emily perguntou, com a frustração superando o medo. Se você é tão perigoso, se eu devo ficar longe, então me deixe ir. Esqueça que eu existo. Não posso fazer isso. Ryan pousou o copo e aproximou-se dela lentamente, como alguém se aproximando de um animal assustadiço. Você entende o que aconteceu ontem à noite? Entende de verdade. Alguém tentou magoar-te, disse Emily. Eu impedi isso. Fim da história. Alguém tentou eliminar-me durante uma reunião de negócios, corrigiu Ryan. Num local público, com testemunhas, com o meu próprio pessoal à minha volta. Isso requer planeamento, recursos e maitam. E mais importante, informação. Alguém da minha equipa revelou a minha localização, a minha agenda, as minhas medidas de segurança. A boca de Emily ficou seca. Quer dizer que alguém em quem confias te traiu. Exatamente. Os olhos escuros de Ryan fixaram-se nos dela. E agora preciso descobrir quem foi antes que tentem novamente, o que significa que todos os que estão perto de mim são suspeitos. Todos, exceto tu. Eu? A voz de Emily saiu mais alta do que pretendia. Tu não sabes nada sobre mim. Well, sei que não tinhas motivos para me ajudar, disse Ryan calmamente. Sei que arriscaste a tua própria segurança sem hesitar. Sei que não fazes parte do meu mundo, o que significa que também não fazes parte do mundo de mais ninguém. És limpa, descomplicada. Ele fez uma pausa e acrescentou. E és inteligente. Viste aquele local de alvo do outro lado da sala, com pouca luz. Reconheceste o que isso significava e agiste em segundos. Esse tipo de consciência é raro. Emily estava literalmente encostada na parede. Ela recuou até que as portas do elevador a impediram. O que queres de mim? Quero que confies em mim, disse Ryan. Sei que é pedir muito, mas as pessoas que planejaram o incidente de ontem à noite vão descobrir o que deu errado. Vão rever as imagens de segurança, entrevistar testemunhas, ligar os pontos. O teu nome vai aparecer. E quando isso acontecer, ele não precisou terminar a frase. Emily podia imaginar muito bem. Então, o que acontece agora? Perguntou ela com a voz pouco acima de um sussurro. Ryan ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela como se tentasse ler os seus pensamentos. Então ele disse, agora tens uma escolha a fazer. Podes voltar para o teu apartamento em Queens, torcer pelo melhor e rezar para que ninguém decida que és um risco que vale a pena eliminar. Ou, ou aceitas a minha proteção. Proteção de verdade, não apenas um segurança vigiando o teu prédio.
Ficas em um lugar seguro, onde posso garantir que ninguém chegará até ti, só até descobrirmos quem é o traidor e eliminarmos a ameaça. Queres dizer esconder? Disse Emily secamente. Quero dizer sobreviver, corrigiu Ryan. Não há vergonha nisso. Emily fechou os olhos, tentando pensar apesar do cansaço e do medo. Esta não podia ser a sua vida. 24 horas atrás, a sua maior preocupação era se as suas gorjetas cobririam a conta de luz. Agora ela estava em um apartamento na cobertura, recebendo uma oferta de proteção contra ameaças que acabara de descobrir que existiam, feita por um homem que admitia ser perigoso. Por quanto tempo? Ela finalmente perguntou. Não sei, admitiu Ryan. Podem ser dias, podem ser semanas. Tenho pessoas a trabalhar nisso, a investigar, a fazer perguntas, a pressionar nos lugares certos. Mas essas coisas levam tempo. E o que eu faria enquanto estivesse escondida? Ficaria sentada num apartamento seguro, enlouquecendo. Você poderia trabalhar para mim? Disse Ryan. A sugestão pareceu surpreendê-lo quase tanto quanto surpreendeu Emily. Tenho negócios legítimos, restaurantes, propriedades, empresas de importação. Podes tratar do trabalho administrativo, contabilidade, agendamento, algo para te manter ocupada e dar-te um propósito. Não sei nada sobre essas coisas, protestou Emily. És inteligente, aprenderás. A expressão de Ryan suavizou-se ligeiramente. Olha, Emily, não estou a tentar prender-te ou controlar a tua vida. Estou a tentar manter-te viva. Salvaste-me. Isso significa algo. No meu mundo, dívidas como essa são importantes, são sagradas. Não posso deixar que algo aconteça contigo porque me ajudaste. Havia sinceridade na sua voz que Emily não esperava. Não era uma manipulação ou um jogo de poder. Ryan Moretti acreditava genuinamente que ela estava em perigo e queria genuinamente impedir isso. E se eu disser não? Perguntou Emily. E se eu só quiser ir para casa e fingir que nada disso aconteceu? Então respeitarei essa escolha, disse Ryan calmamente. Mas também farei com que Vincent te siga para todo o teu lado e colocarei pessoas à porta do teu prédio 24 horas por dia, 7 dias por semana. E farei tudo ao meu alcance para te manter em segurança, quer queiras, quer não, porque é isso que a honra exige. Emily quase se riu, um som ligeiramente histérico. Basicamente, estás a dar-me a escolha entre esconder-me num apartamento agradável ou ser constantemente seguida. Estou a dar-te a escolha entre aceitar ajuda e tornar isto mais difícil para nós dois, corrigiu Ryan. Ele estendeu a mão para ela. O que dizes, Emily Carter? Vais confiar em mim só por um tempo? Emily olhou para a mão estendida dele, depois para o rosto dele. Ele era perigoso. O investigador estava certo sobre isso, mas ele também estava, à sua maneira, a tentar fazer a coisa certa. E a alternativa voltar para o seu pequeno apartamento e torcer para que ninguém decidisse que ela sabia demais, de repente parecia muito mais assustadora do que aceitar a ajuda de um homem que pelo menos admitia o que era. Ela pegou a mão dele. O aperto era firme, mas não esmagador. A palma dele quente contra a dela. Tudo bem, ela sussurrou. Aceitarei a sua ajuda, mas quero regras. Quero limites e quero a sua palavra de que, quando isto acabar, poderei voltar à minha vida. Tenha a minha palavra, disse Ryan solenemente. Quando isto acabar, estará livre para ir, sem obrigações, sem compromissos, exceto a dívida de que tanto fala, salientou Emily. Ryan sorriu. Desta vez, um sorriso verdadeiro, que transformou o seu rosto de intimidante para quase bonito. Exceto isso, mas não te preocupes, sou um homem paciente. Posso esperar o tempo que for preciso para que essa obrigação específica seja paga. Emily não tinha a certeza do que ele queria dizer com isso, e não tinha a certeza. Ela queria saber. Ela retirou a mão, criando distância novamente. Quando precisaria de me mudar? Esta noite, se possível. Amanhã, no máximo. Vamos recolher tudo o que precisar do seu apartamento. Roupas, itens pessoais, tudo o que a deixar confortável. O resto pode ficar lá. O seu aluguer será pago em dia, os seus serviços públicos mantidos. Quando isso acabar, tudo estará exatamente como deixou. Tudo estava a acontecer tão rápido. A vida de Emily, que tinha sido tão cuidadosamente controlada e previsível, estava a ser levada por uma corrente contra a qual ela não podia lutar. Mas talvez isso fosse bom. Talvez fosse hora de parar de lutar contra a corrente e ver aonde ela a levaria.
Tudo bem, disse ela, surpreendida com a firmeza da sua própria voz. Vamos fazer isso. Ryan acenou com a cabeça, algo como respeito cruzando suas feições. Ele se moveu para uma mesa próxima, pegou um telefone e apertou um único botão. Vincent, estamos prontos. Prepare a suíte de hóspedes e providencie transporte de volta ao apartamento da Streeta Carter para que ela possa pegar as suas coisas. Enquanto ele fazia os arranjos, Emily caminhou até as janelas do chão ao teto e olhou para o Central Park. O sol já tinha se posto completamente e a cidade brilhava com luzes artificiais. Milhões de pontos de brilho contra a escuridão. Em algum lugar lá fora, as pessoas estavam a ter uma noite de sexta-feira normal, indo ao cinema, jantando com amigos, preocupando-se com coisas normais. A vida normal de Emily tinha acabado, pelo menos por enquanto. Em seu lugar, havia algo incerto e assustador. E se ela fosse honesta consigo mesma, quase emocionante de uma forma aterrorizante. Ela tinha salvado a vida de Ryan Moretti. Agora ele iria tentar salvar a dela. Emily só esperava que ambos sobrevivessem ao processo. 3 semanas. Emily estava a viver no mundo de Ryan Moretti há 3 semanas e ainda não tinha a certeza se tinha feito a escolha certa. A suíte de hóspedes era um apartamento de 2 quartos no 380º andar do mesmo prédio da cobertura de Ryan. Moderno, espaçoso, com vistas que faziam o seu antigo estúdio em Queens parecer um armário. Tudo estava disponível: móveis, roupa de cama, uma cozinha totalmente equipada, até flores frescas que alguém substituía 2 vezes por semana. Era lindo e confortável, mas não parecia em nada com o seu lar. Emily estava à janela numa manhã cinzenta de novembro, observando as nuvens a passar pelo horizonte de Manhattan. O tempo tinha esfriado nos últimos dias. Aquele frio intenso que avisava que o inverno estava chegando, estivesse você pronto ou não. Lá embaixo, as pessoas corriam pelas calçadas, agasalhadas com casacos e cachecóis, vivendo suas vidas normais, enquanto Emily existia nessa estranha bolha de luxo e incerteza. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Diana Rossi. Reunião às 10 horas. Sala de conferências B. Traga os relatórios trimestrais que você está a revisar. Certo. Trabalho. Porque, aparentemente, esconder-se de ameaças potenciais significava passar 8 horas por dia aprendendo as complexidades das operações comerciais legítimas da Moretti Enterprises. Para sua surpresa, Emily descobriu que era realmente boa nisso. O trabalho administrativo fluía naturalmente: organizar agendas, revisar contratos, identificar discrepâncias nos relatórios financeiros. Ryan estava certo quando disse que ela aprenderia rápido. O que ele não mencionou foi o quanto do seu império empresarial operava na zona cinzenta entre o legal e o questionável, onde tudo parecia legítimo no papel, mas parecia carregado de implicações não ditas. Ela lá aprendeu a não fazer muitas perguntas. Quando um manifesto de remessa não correspondia exatamente à documentação alfandegária, ela anotava a discrepância, mas não investigava o motivo. Quando certos clientes recebiam tratamento preferencial, que não fazia sentido do ponto de vista comercial, ela processava a papelada sem comentar. Esse era o preço da sua proteção. Ver coisas que não deveria ver e fingir que não entendia o que elas significavam. Emily vestiu-se cuidadosamente para a reunião. Um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, calças à medida, saltos baixos. Diana a tinha levado às compras durante a primeira semana, insistindo que se Emily ia trabalhar para a Moretti Enterprises, precisava de ter uma aparência adequada. As roupas eram mais bonitas do que qualquer coisa que Emily tivesse tido antes, e ela ainda se sentia um pouco como se estivesse a brincar as fantasias na vida de outra pessoa. A sala de conferências no 40º andar já estava ocupada quando Emily chegou. Diana estava sentada à cabeceira da mesa, com o tablet aberto, a rever algo com a sua habitual intensidade concentrada. Vincent também estava lá, parecendo desconfortável com o seu traje formal de negócios. Ele estava claramente mais à vontade no papel de segurança que costumava desempenhar. E Ryan, é claro, estava de pé junto às janelas, de costas para a bola, a falar baixinho ao telemóvel. "Bom dia", disse Emily, sentando-se e pegando o relatório que passou os últimos 2 dias analisando. "Encontrei alguns padrões interessantes nos números do terceiro trimestre." "Interessantes como?", perguntou Diana, imediatamente atenta.
A divisão de construção mostra custos excedentes consistentes em 3 projetos específicos, todos no Brooklyn, todos usando os mesmos subcontratados. Mas as faturas finais não refletem o trabalho realmente concluído com base nos relatórios de inspeção. Emily mostrou as suas notas. Ou alguém está a inflar as faturas, ou os relatórios de inspeção estão imprecisos. Diana e Vincent trocaram um olhar que Emily tinha aprendido a reconhecer. Aquele que significava que ela tinha descoberto algo significativo que eles não podiam explicar diretamente. Boa observação, disse Diana com cuidado. Vou investigar isso. Ryan terminou a sua chamada e virou-se. Ele parecia cansado, Emily notou, as olheiras sugerindo que ele não estava a dormir bem. Nas últimas 3 semanas, ela tinha aprendido a ler o humor dele através de sinais subtis. A tensão nos ombros dele naquele momento significava que algo o estava a incomodar. Emily, disse ele, reconhecendo a presença dela com um leve aceno de cabeça. Como está a se adaptar? Era uma pergunta que ele fazia regularmente, como se estivesse genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Emily ainda não sabia o que pensar disso. Bem, respondeu ela. O apartamento é confortável. Estou a habituar-me ao trabalho. Muito bem. Os olhos escuros de Ryan estudaram o rosto dela. Pareces inquieta. Emily hesitou. Ela tinha tentado manter uma distância profissional para tratar esta situação como qualquer outro trabalho, apesar das suas complicações óbvias. Mas Ryan tinha uma capacidade inquietante de ver através das suas barreiras cuidadosamente construídas. Não estou habituada a estar confinada, admitiu ela. Sei que posso sair do edifício, mas há sempre alguém a observar, sempre segurança por perto. Parece que estou numa prisão muito agradável. Compreendo isso, disse Ryan calmamente. E lamento, mas a situação ainda não se resolveu. Encontrou o traidor? Perguntou Emily, e imediatamente desejou não ter perguntado. Aquela pergunta provavelmente se enquadrava na categoria de coisas que ela não deveria perguntar. Mas Ryan não se esquivou. Reduzimos as possibilidades a 3. Pessoas com quem trabalhei durante anos. Pessoas em quem confiava. O seu maxilar apertou-se. É essa parte que torna isto difícil, saber que alguém próximo de mim decidiu que eu valia mais morto do que vivo. Havia uma dor genuína por baixo da sua aparência controlada, e Emily sentiu uma onda inesperada de simpatia. Ela sabia como era a sensação de traição. O seu ex-namorado a abandonou quando o pai dela adoeceu, incapaz de lidar com o estresse, as contas médicas e a dor de Emily. Esse abandono ensinou-lhe que a confiança era um luxo que ela não podia se dar ao luxo de ter. O que acontece quando descobrires quem é? Perguntou Emily, sem ter a certeza se queria saber a resposta. Nós lidamos com isso, disse Vincent com aspereza. É tudo o que precisas saber. Vincent está certo. Ryan concordou. Quanto menos souber sobre certos aspectos desta situação, melhor. Mas prometo-lhe, Emily, assim que lidarmos com a ameaça, estará livre para voltar à sua vida. Será que ela queria mesmo voltar à sua vida? A pergunta surpreendeu Emily ao surgir repentinamente na sua mente. 3 semanas atrás, a resposta teria sido um sim incondicional. Mas agora, depois de ver como vivia a outra metade, depois de descobrir que tinha habilidades e inteligência que podiam ser valorizadas além de carregar pratos e lembrar pedidos de bebidas, vamos nos concentrar nos relatórios trimestrais. Diana interrompeu suavemente, sentindo que a conversa estava a entrar em um território desconfortável. Emily, conte-nos o que descobriu. A reunião durou 2 horas. Emily apresentou a sua análise, respondeu a perguntas e percebeu que estava realmente a gostar do desafio intelectual. Diana ficou impressionada. Emily percebeu isso pela maneira como ela fazia perguntas complementares e tomava notas. Até mesmo Vincent, que inicialmente suspeitava dela, tinha se tornado mais receptivo ao longo das semanas, ocasionalmente oferecendo um rude, bom trabalho, quando ela identificava algo importante. Ryan principalmente ouvia, mas Emily sentiu a atenção dele sobre ela durante toda a reunião. Era inquietante e estranhamente lisonjeiro ao mesmo tempo. A forma como ele se concentrava completamente quando ela falava, como se as suas palavras fossem a única coisa que importava naquele momento. Após o término da reunião, Diana e Vincent saíram para tratar de outros assuntos. Emily reuniu os seus materiais, preparando-se para voltar ao seu escritório no apartamento, mas a voz de Ryan a deteve. Emily ficou por um momento.
Ela se virou e o encontrou ainda junto às janelas, olhando para a cidade. A luz cinzenta da manhã projetava sombras em seu rosto, destacando a linha forte de seu queixo e o cansaço que ele tentava esconder. Sim, Emily perguntou quando ele não falou imediatamente. Você está aqui há 3 semanas, disse Ryan, ainda sem olhar para ela. Você trabalhou duro, fez poucas perguntas, se adaptou a uma situação que a maioria das pessoas não conseguiria lidar. Eu agradeço por isso. Você me paga bem e me mantém segura, respondeu Emily. Não é exatamente uma dificuldade, não é? Agora, Ryan virou-se para ela, e a intensidade em seus olhos escuros fez-lhe prender a respiração. Você abriu mão da sua liberdade, da sua independência, da sua vida normal. Você está a viver isolada, a trabalhar para um homem que mal conhece, cercada por um mundo do qual nunca pediu para fazer parte. Isso requer uma força que a maioria das pessoas não tem. Emily mexeu-se desconfortavelmente sob o seu olhar perscrutador. Estou apenas a fazer o que preciso para sobreviver. Não, disse Ryan suavemente, aproximando-se. Estás a fazer muito mais do que isso. Estás a prosperar. Diana me disse que és a melhor analista com quem ela trabalhou em anos. Vincent diz que tens melhores instintos sobre as pessoas do que metade da sua equipa de segurança. Não estás apenas a sobreviver, Emily. Estás a descobrir quem realmente és. As palavras a atingiram com mais força do que Emily esperava. Ele estava certo. Essas 3 semanas lhe mostraram uma versão de si mesma que ela nunca soube que existia. A Emily que trabalhava no Velvet Room tinha sido derrotada pela vida, apenas tentando sobreviver a cada dia. Essa Emily, que usava roupas de grife, analisava relatórios financeiros e morava 40 andares acima da cidade, parecia diferente, mais forte, mais capaz. Não sei mais quem sou, admitiu Emily baixinho. Tudo mudou tão rápido. Mudança nem sempre é ruim, disse Ryan. Ele estava perto o suficiente para que Emily pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo sutil e caro que a fez perceber a presença dele mais do que ela gostaria. Às vezes, isso nos mostra possibilidades que nunca consideramos. Foi isso que aconteceu com você? Perguntou Emily, encontrando coragem em algum lugar. As circunstâncias mudaram você para o que você é agora? A expressão de Ryan mudou. Surpresa, depois algo mais sombrio. Sim, nem sempre fui esta pessoa. Eu tinha sonhos diferentes, desejos diferentes, planos diferentes. Mas a vida tem uma maneira de fazer escolhas por nós, e ou nos adaptamos ou não sobrevivemos. Quais eram os seus sonhos? Emily se viu genuinamente curiosa sobre este homem complicado que se inseriu tão completamente em nossa vida. Arquitetura, disse Ryan, e um leve sorriso cruzou seu rosto. Eu queria projetar edifícios, criar espaços onde as pessoas pudessem viver, trabalhar e se sentir seguras. Fui para a Colômbia por 2 anos estudar design e engenharia estrutural. O que aconteceu? O meu pai foi nos tirado, disse Ryan simplesmente. E o meu irmão assumiu a gestão dos negócios da família. Mas Marcos era muito confiante, muito disposto a ver o melhor nas pessoas. Essa fraqueza fez com que ele se magoasse gravemente há 7 anos. Ele sobreviveu, mas não conseguiu continuar no cargo. Então, voltei para casa, deixei a escola, assumi responsabilidades que nunca quis. Tenho feito isso desde então. Emily ouviu o peso do arrependimento na voz dele. O fantasma da pessoa que ele poderia ter sido. Alguma vez desejaste poder voltar atrás? Escolher de forma diferente. Todos os dias, admitiu Ryan, mas desejar não muda a realidade. Fiz a minha escolha. Construí este império, protegi o legado da minha família, mantive em segurança as pessoas que dependem de mim. Isso tem de ser suficiente. Ficaram em silêncio por um momento, e Emily percebeu quão pouca distância restava entre eles. Ela podia ver os reflexos castanhos mais claros nos seus olhos escuros. Podia contar as linhas tênues nos cantos que sugeriam que ele sorria mais do que o seu comportamento sério normalmente demonstrava. Emily, disse Ryan, com a voz agora mais baixa, quase incerta, uma qualidade desconhecida vinda de alguém normalmente tão controlado. Preciso de lhe dizer uma coisa. O coração dela lhe acelerou. O quê? Estas últimas 3 semanas com você aqui, a trabalhar com você, a conversar com você. Ele fez uma pausa, parecendo lutar com as palavras. Você me lembrou que há mais na vida do que negócios, estratégia e gestão de ameaças. Você vê as coisas de maneira diferente. Você questiona coisas que eu considero naturais.
Fazes-me pensar em possibilidades que eu tinha deixado de considerar. Ryan, Emily começou, sem saber ao certo onde isso iria dar, mas sentindo que a conversa estava a entrar em território perigoso. Não estou a dizer isto para te deixar desconfortável, continuou Ryan. Estou a dizer isto porque mereces honestidade. Tens sido honesta comigo sobre os teus medos, as tuas frustrações, as tuas incertezas. Devo-te a mesma cortesia. O que estás a tentar dizer? Emily perguntou, embora parte dela já soubesse e não tivesse a certeza se estava pronta para ouvir. Estou a dizer que manter-te segura tornou-se mais do que honrar uma dívida, disse Ryan calmamente. Estou a dizer que quando te vejo todos os dias, quando falamos sobre negócios ou vida, ou nada, sinto algo que não sentia há anos, algo que eu não achava que fosse capaz de sentir mais. A boca de Emily ficou seca. Essa era uma complicação da qual ela definitivamente não precisava. Envolver-se emocionalmente com Ryan Moretti seria mais do que tolice. Seria potencialmente autodestrutivo. Ele era perigoso, complexo, vivia uma vida que existia em áreas cinzentas da moralidade que ela passara anos tentando evitar. Mas o seu coração traiçoeiro parecia não se importar com nada disso. Porque em algum momento nas últimas 3 semanas, ela começou a ansiar pelos encontros matinais e pelas conversas ocasionais tarde da noite. Quando nenhum dos dois conseguia dormir. Ela começou a notar como os raros sorrisos dele transformavam o seu rosto. A inteligência nos seus olhos quando ele falava sobre algo que lhe interessava. A gentileza nas mãos dele quando a ajudou uma vez com um corte de papel que sangrou mais do que o esperado. Isto é uma má ideia, sussurrou Emily. Mas ela não recuou. Provavelmente a pior. Ryan concordou. Devias ir embora agora mesmo. Volta para o teu apartamento. Mantenha uma distância profissional. Espera que esta situação se resolva para que possas voltar à tua vida real. Essa é a escolha inteligente. Emily disse que sim. Nenhum dos dois se moveu. Ryan, eu... Emily começou, mas o que quer que ela fosse dizer foi interrompido pela porta da sala de conferências se abrindo abruptamente. Vincent estava ali, com uma expressão sombria. Chefe, temos um problema. Marco acabou de ligar. Houve um incidente no armazém de Red Hook. O momento foi destruído. A atitude de Ryan mudou instantaneamente de incerta para autoritária. Todos os traços de vulnerabilidade desapareceram por trás da sua máscara profissional. Que tipo de incidente? Incêndio. As autoridades estão a considerá-lo suspeito. Alguém está a agir. Ryan cerrou os dentes. Prepare o carro. Quero ver os danos pessoalmente. Ele olhou para Emily. Esta conversa não acabou. Então ele se foi. Vincent o seguiu, deixando Emily sozinha na sala de conferências com o coração batendo forte e a mente a mil. O que tinha acabado de acontecer? Ryan Moretti, o perigoso, complicado e poderoso Ryan Moretti, tinha acabado de admitir que sentia algo por ela. E mais importante, por que ela não tinha imediatamente rejeitado isso? Porque você também sente algo por ele. Uma voz traidora sussurrou na sua cabeça. Porque em algum lugar entre ter medo dele, trabalhar ao lado dele e descobrir quem ele realmente é por baixo da aparência intimidante, você começou a se importar com ele. Isso era mal, era potencialmente desastroso. Emily tinha trabalhado muito para reconstruir a sua vida após a morte do pai, para criar estabilidade, segurança e previsibilidade. Envolver-se emocionalmente com alguém como Ryan ameaçava tudo isso. Mas quando Emily voltou para o seu apartamento e tentou concentrar-se no trabalho, não conseguiu parar de repassar a conversa deles. A vulnerabilidade na voz de Ryan, a maneira como ele olhou para ela, como se ela fosse algo precioso e inesperado, a admissão de que ela o lembrou de que havia mais na vida do que o império que ele construiu. O seu telemóvel vibrou, uma mensagem de Diana. Ryan estará fora pelo resto do dia. Ele me pediu para garantir que você tenha tudo o que precisa. Emily ficou olhando para a mensagem, depois digitou. Estou bem, obrigada. Mas ela não estava bem. Estava confusa e em conflito, sentindo coisas que não tinha o direito de sentir por um homem cujo mundo era tão diferente de tudo o que ela conhecia. A tarde se arrastou. Emily tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Ela preparou o almoço, mas mal provou. Ficou em pé na janela observando a cidade abaixo, imaginando onde Ryan estaria e se ele estava bem, e odiando-se por se importar.
A noite chegou. Emily tinha acabado de decidir pedir o jantar quando alguém bateu à sua porta. Ela abriu e encontrou Ryan ali. E seu coração deu aquele salto irritante que começara a dar sempre que ela o via. Ele parecia exausto, gravata afrouxada, mangas da camisa arregaçadas, manchas de fuligem no colarinho, sugerindo que ele estivera pessoalmente no local do incêndio. Mas seus olhos estavam alertas quando encontraram os dela. "Posso entrar?" perguntou ele. Emily deu um passo para o lado, deixando-o entrar. O apartamento de repente pareceu menor com a presença dele a preenchê-lo. Ele foi até a janela onde ela estivera antes, olhando para a escuridão, pontuada pelas luzes da cidade. "O armazém foi incendiado deliberadamente", disse Ryan sem preâmbulos. "Um trabalho profissional. Alguém queria enviar uma mensagem." "Que tipo de mensagem?" perguntou Emily, mesmo suspeitando que não deveria, que eles ainda estavam por aí, ainda a planear, ainda perigosos. Ryan virou-se para ela. "A investigação está a demorar mais do que eu esperava. Sei que estás frustrada com as limitações à tua liberdade, mas preciso que sejas paciente um pouco mais." "Eu posso ser paciente", disse Emily baixinho. "Não é isso que está a incomodar-me." "Então o que é?" Emily respirou fundo. Essa conversa precisava acontecer, embora todos os seus instintos lhe dissessem para evitá-la. "O que você disse esta manhã sobre sentir algo?" "Não podemos fazer isso, Ryan. Seja o que for, é uma má ideia por cerca de 100 razões diferentes." "Cite 3. Ryan desafiou, aproximando-se. "És meu chefe", começou Emily. "Tecnicamente, trabalhas para a Moretti Enterprises. Não para mim, pessoalmente. És perigoso. Para os meus inimigos, nunca para ti. Somos de mundos completamente diferentes." "E daí?" Ryan estava perto agora. Perto o suficiente para que Emily tivesse que inclinar ligeiramente a cabeça para trás para manter o contato visual. "Emily, passei anos a construir muros à minha volta, mantendo todos à distância, porque a confiança é uma fraqueza no meu mundo. Mas tu atravessaste esses muros sem sequer tentar. Tu vês-me, não a reputação, não o império, não a pessoa que todos os outros veem. Tu vês o homem que eu realmente sou." "E quem és tu?" Emily sussurrou. "Alguém que está cansado de estar sozinho", Ryan disse simplesmente. "Alguém que quer acreditar que, apesar de tudo, ainda há espaço na minha vida para algo real. Alguém que olha para ti e vê possibilidades que eu pensava ter perdido para sempre." A determinação de Emily estava a desmoronar-se. Ela deveria manter uma distância profissional. Ela deveria proteger-se das inevitáveis complicações. Ela deveria lembrar-se de que, em algumas semanas ou meses, essa situação terminaria e ela voltaria à sua vida normal, enquanto Ryan permaneceria no seu mundo de poder e perigo. Mas ela não queria ser sensata naquele momento. Ela queria ser corajosa, mesmo que isso significasse fazer algo potencialmente tolo. "Ryan", ela disse suavemente, "se fizermos isso, se reconhecermos que há algo entre nós, tudo ficará mais complicado." "Tudo já está complicado", Ryan apontou. A sua mão se estendeu, os dedos gentilmente colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O toque enviou uma descarga elétrica pelo sistema nervoso de Emily. "A questão é se a complicação vale a pena." "Vale?" perguntou Emily, com a voz quase inaudível. Em vez de responder com palavras, Ryan fechou a distância que ainda os separava. A mão dele envolveu o rosto dela com uma gentileza surpreendente, o polegar traçando a maçã do rosto dela, enquanto os olhos escuros dele buscavam a permissão dela. Emily deu-lhe permissão, levantando-se na ponta dos pés e fechando a distância final. O beijo foi suave no início, hesitante, questionador, como se ambos tivessem medo que essa coisa frágil entre eles pudesse se quebrar sob muita pressão. Mas então as mãos de Emily encontraram o caminho para os ombros de Ryan e o braço dele envolveu a cintura dela, puxando-a para mais perto. E o beijo se aprofundou em algo mais urgente, mais real. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Emily encostou a testa no peito de Ryan e sentiu o coração dele a bater tão rápido quanto o dela. "Isto é loucura", murmurou ela. "Completamente insano", concordou Ryan, com a voz áspera, os braços apertados à volta dela. "Mas talvez loucura seja exatamente o que ambos precisamos." Eles ficaram ali por um longo momento, abraçados na escuridão crescente, as luzes da cidade cintilando lá fora como estrelas distantes. Emily sabia que isso mudava tudo.
Ela sabia que haveria consequências e complicações, e provavelmente desgosto no futuro. Mas, naquele momento, nos braços de Ryan, sentindo-se mais viva do que em anos, Emily não conseguia se importar com o futuro. Pela primeira vez, na sua vida cuidadosamente controlada, ela iria abraçar o presente e ver aonde isso a levaria, mesmo que fosse para algum lugar perigoso, especialmente se fosse para algum lugar perigoso. Porque Emily Carter estava a descobrir que a mulher em que se tornara nas últimas 3 semanas não se contentava mais com a segurança. Ela queria algo real, ela queria paixão. Ela queria sentir algo além da apatia que definia a sua vida há tanto tempo. E Ryan Moretti, apesar de todas as suas complicações e contradições, fazia-a sentir mais do que ela jamais imaginara ser possível. Fica esta noite, sussurrou Emily. Apenas fica. Ryan afastou-se o suficiente para olhar para o rosto dela, com uma expressão séria. Tens a certeza? Não, admitiu Emily Boyerin. Mas não quero ficar sozinha e acho que tu também não. Um sorriso lento cruzou o rosto de Ryan, daqueles genuínos que o faziam parecer mais jovem, menos sobrecarregado. Eu vou ficar. Eles foram para o sofá e Ryan puxou Emily para o seu lado. Ela se encaixava perfeitamente ali, com a cabeça no ombro dele e o braço dele em volta da sua cintura. Conversaram baixinho sobre coisas sem importância, filmes favoritos, memórias da infância, sonhos que ambos haviam desistido. Era o tipo de conversa que Emily não tinha com ninguém há anos, íntima e honesta, e inesperadamente confortável. Por volta da meia-noite, Emily adormeceu, sentindo-se mais segura do que nunca, desde que toda esta situação começou. Ryan ficou acordado por mais tempo, observando-a dormir, sua expressão oscilando entre admiração e preocupação, e algo que parecia quase medo. Porque Ryan Moretti sabia o que Emily ainda não compreendia. Que o que estava a crescer entre eles era mais perigoso do que qualquer rival de negócios ou traidor. Era o tipo de ligação que poderia destruí-los se não tivessem cuidado. Mas, olhando para Emily, a corajosa, brilhante e bela Emily, que lhe salvara a vida, desafiara as suas suposições e o fizera sentir humano novamente, Ryan percebeu que não se importava com o perigo. Algumas coisas valiam o risco. Algumas pessoas valiam a pena lutar. E Emily Carter tinha se tornado, de alguma forma, a pessoa mais importante do seu mundo, quer ela compreendesse isso ou não. Lá fora, a cidade continuava o seu ritmo interminável. E dentro do apartamento do 38º andar, duas pessoas de mundos diferentes encontraram algo inesperado nos braços uma da outra. Esperança. A chamada chegou às 4h47 da manhã. Emily acordou com o telemóvel de Ryan a vibrar insistentemente na mesa de café, o corpo dele a ficar tenso instantaneamente ao lado dela. Tinham adormecido no sofá, ainda vestidos, envolvidos nos braços um do outro como adolescentes, com medo de levar as coisas longe demais, rápido demais. Ryan pegou no telemóvel, a voz alerta, apesar da hora avançada. Fala comigo. Emily sentou-se observando a expressão dele mudar de satisfação sonolenta para concentração intensa em segundos. Qualquer que fosse a notícia que ele estava a receber, não era boa. Quando? Ryan perguntou bruscamente. Quantos? Uma pausa. Não, não se mexam até eu chegar lá. 20 minutos. Ele terminou a chamada e levantou-se imediatamente, ajeitando as roupas com movimentos eficientes. Tenho que ir. Houve uma novidade. Que tipo de novidade? Emily perguntou, com o medo a cristalizar-se no peito. Ryan hesitou, claramente a debater quanto lhe contar. Encontramos o traidor, ou melhor, ele revelou-se. Haverá uma reunião esta noite. Ele e quem quer que seja com quem ele esteja a trabalhar. Um confronto final. Isso é perigoso, disse Emily, levantando-se para ficar de frente para ele. E se for uma armadilha? Provavelmente é, admitiu Ryan. Mas também é a nossa melhor chance de acabar com isso. Assim que soubermos quem está por trás de tudo, poderemos neutralizar a ameaça e tu poderás voltar à tua vida. Voltar para a vida dela. A frase que deveria ter trazido alívio, em vez disso, parecia uma espera, porque a vida de Emily havia mudado fundamentalmente nas últimas 3 semanas e especialmente nas últimas horas. Voltar significava deixar Ryan, retornar ao vazio em que ela vivia antes daquele ponto vermelho mudar tudo. Quero ir com você, disse Emily de repente. De jeito nenhum, a resposta de Ryan foi imediata e firme.
Este não é o seu mundo, Emily. Não vou colocar-te nesse tipo de situação. Tu colocaste-me nessa situação no momento em que salvei a tua vida. Emily rebateu. Tudo o que aconteceu desde então, viver aqui, trabalhar para ti, seja lá o que for que exista entre nós, está tudo ligado. Já estou envolvida. Estar envolvida e estar presente num confronto perigoso são duas coisas muito diferentes. Ryan, não. Ele segurou o rosto dela com as mãos, os olhos escuros e intensos. Preciso saber que estás segura. Isso não é negociável. Vincent ficará aqui contigo. O prédio é seguro. Nada acontecerá contigo. Emily queria discutir, mas podia ver o medo por trás da aparência controlada dele. Ele estava genuinamente preocupado com ela, e essa preocupação era comovente, mesmo que a frustrasse. Promete-me que terás cuidado, sussurrou ela. Prometo. Ryan beijou a testa dela, depois os lábios. Um beijo breve e intenso que parecia tanto uma promessa quanto um adeus. Voltarei antes que percebas. Então ele se foi e Emily ficou parada no seu apartamento, enquanto o amanhecer começava a surgir sobre Manhattan, imaginando se tinha acabado de ver Ryan Moretti pela última vez. O dia passou com uma lentidão agonizante. Vincent chegou poucos minutos depois da partida de Ryan, posicionando-se junto à porta como uma sentinela. Não conversou muito, mas a sua presença era estranhamente reconfortante. Diana ligou por volta do meio-dia com instruções. Emily deveria ficar no apartamento, evitar as janelas e manter o telemóvel carregado. A cuidadosa neutralidade na voz de Diana sugeria que ela sabia mais do que estava a dizer. "O Ryan vai ficar bem?" perguntou Emily diretamente. "O Sr. Meredia já lidou com situações difíceis antes", respondeu Diana, o que não era realmente uma resposta. "Tente não se preocupar." Mas Emily não conseguia deixar de se preocupar. Ela andava de um lado para o outro no apartamento, incapaz de se concentrar no trabalho, na televisão ou em qualquer outra coisa. A sua mente continuava a imaginar os piores cenários possíveis. Ryan a cair numa emboscada, a ser ferido, a não voltar. Quando é que ele se tinha tornado tão importante para ela? Como é que este homem complicado e perigoso conseguiu ultrapassar todas as suas defesas em apenas 3 semanas? A noite chegou, o céu escureceu e as luzes da cidade acenderam-se lá embaixo. Emily ficou à janela, apesar do aviso de Diana, observando a paisagem urbana e imaginando onde Ryan estaria naquele momento. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Armazém 7 das docas de Brooklyn. Se quiseres entender quem é realmente Ryan Moretti, vem sozinha. O coração de Emily parou. Era claramente uma armadilha, obviamente uma manipulação. Ela deveria apagá-la imediatamente e contar a Vincent. Mas e se não fosse? E se Ryan estivesse a se meter em algo pior do que esperava e precisasse de ajuda? Ela olhou para Vincent, que estava de costas para ela enquanto falava baixinho ao telefone. A porta do apartamento ficava a 3 metros de distância. O elevador exigia um cartão-chave, mas Emily tinha recebido um para emergências. Aquilo parecia uma emergência. Antes que pudesse se convencer a não fazer isso, Emily pegou o código e o cartão-chave e saiu pela porta. Ela ouviu Vincent gritar atrás dela, mas já estava no elevador a apertar o botão da garagem. As suas mãos tremiam enquanto ligava para um serviço de táxi. Aquilo era loucura. Era potencialmente autodestrutivo, mas a ideia de Ryan enfrentando perigo enquanto ela estava sentada em segurança no seu apartamento a deixava fisicamente doente. A viagem até Brooklyn levou 40 minutos no trânsito da noite. Emily passou o tempo todo questionando sua decisão, mas não voltou atrás. As docas emergiram da paisagem urbana, industriais, isoladas, perigosas em seu vazio. O armazém 7 se erguia à frente, com janelas escuras, exterior desgastado pelo tempo e aparência abandonada. O motorista de Emily lançou-lhe um olhar preocupado. "Tem certeza disso, senhorita?" "Não parece seguro. Vou encontrar alguém." Emily mentiu. "Vou ficar bem." Ela não estava bem, estava aterrorizada, mas caminhou em direção ao armazém mesmo assim, com o telemóvel apertado na mão como se fosse uma tábua de salvação. A porta estava destrancada. Lá dentro, o espaço era vasto e escuro, iluminado apenas pelas janelas sujas que deixavam entrar a luz ambiente da cidade. Os passos de Emily ecoavam no chão de cimento. "Olá!" ela chamou, sua voz soando fraca no espaço cavernoso. Movimento nas sombras.
Emily prendeu a respiração quando figuras surgiram. Vários homens, rostos desconhecidos movendo-se com intenção predatória. E atrás deles, alguém que ela reconheceu. Marcus, o jovem nervoso daquela primeira noite no restaurante. Senhora Carter, disse Marcus, seu medo anterior substituído por uma confiança fria. Obrigado por vir. Você tornou isso muito mais fácil. A compreensão atingiu Emily como água gelada. A mensagem, o local. Isto não tinha nada a ver com ajudar o Ryan. Era para usá-la contra ele. Onde está o Ryan? Perguntou Emily, tentando soar mais corajosa do que se sentia. A caminho, Marcos respondeu. Mandamos uma mensagem parecida dizendo que você viria aqui sozinha e precisava de ajuda. Ele chegará em breve, provavelmente com o Vincent e metade da sua equipa de segurança, e quando chegar, estaremos à espera. Você é o traidor, disse Emily. As peças estão a encaixar-se. Você tem trabalhado contra ele desde o início, trabalhando para os meus próprios interesses, corrigiu Marcos. Ryan Moretti tem o controle há demasiado tempo. É hora de uma nova liderança. E você, senhorita Carter, é a isca perfeita. Ele desenvolveu um grande apego por você. É quase comovente. A mente de Emily corria, procurando opções. Ela tinha caído direto na armadilha deles, e agora Ryan estava a vir para salvá-la, que era exatamente o que eles queriam. O seu telemóvel vibrou. Ryan a ligar. Marcos gesticulou para que ela atendesse. Uma arma agora visível na sua mão. Coloque no viva voz, ele instruiu. Emily atendeu com as mãos trêmulas. Ryan. Emily, onde você está? A voz de Ryan estava tensa com pânico controlado. Vincent disse que você saiu. Diga-me onde você está. Sinto muito, Emily sussurrou. Recebi uma mensagem. Achei que precisasses de ajuda. Estou no armazém 7 da Brooklyn Docks. Fica aí. Não te mexas. Estou a caminho. Ryan, é uma armadilha. Emily começou, mas Marcos terminou a chamada. Perfeito, disse Marcos com satisfação. Agora vamos esperar. 20 minutos pareceram horas. Emily sentou-se no chão de cimento frio, cercada por homens armados, amaldiçoando mentalmente a sua própria impulsividade. Ela estava a tentar ajudar e, em vez disso, criou exatamente a situação que Ryan estava lá a tentar evitar. Então ela ouviu veículos lá fora, portas a abrir, passos a aproximar-se. Ryan entrou no armazém com Vincent e outros 3, movendo-se com cautela. Os seus olhos encontraram Emily imediatamente, e o alívio em sua expressão foi rapidamente substituído por uma raiva fria ao avaliar a situação. Deixe-a ir, Marcos, disse Ryan, com uma voz mortalmente calma. Isto é entre nós. Na verdade, é muito maior do que nós, respondeu Marcos. Isto é sobre o futuro da organização. Tornaste-te mole, Ryan, sentimental. Essa fraqueza acaba esta noite. Achas que me eliminar te dará o controlo? O riso de Ryan foi áspero. Estás a trabalhar com os castelhanos. Eles vão eliminar-te assim que eu estiver fora. Temos um acordo, insistiu Marcos. Mas Emily ouviu a dúvida a surgir na voz dele. Tens uma ilusão, corrigiu Ryan. Eles estão a usar-te para desestabilizar as minhas operações. Quando isso for feito, serás dispensável. A situação estava a deteriorar-se rapidamente. Emily podia sentir a tensão a aumentar, as armas a serem posicionadas. Todos a calcular o seu próximo passo. Então Emily reparou em algo, um ponto vermelho pequeno e trêmulo no peito de Marcos, tal como naquela primeira noite no restaurante. Marcos! Emily gritou. Move-te! Mas desta vez, ela não estava perto o suficiente para empurrá-lo. Desta vez, ela só pôde observar enquanto Marcos olhava para baixo, via a mira do laser e sua expressão mudava de confiança para terror. O tiro veio de fora. Uma janela se estilhaçou e Marcos caiu no chão. O caos irrompeu instantaneamente. A segurança de Ryan se moveu para protegê-lo, arrastando-o para um abrigo. Os outros homens se espalharam, gritando, tentando localizar o atirador. Emily encostou-se a um pilar de betão com o coração a bater forte. Aquilo era violência real, perigo real. Nada parecido com o caos organizado do restaurante. Aquilo era sobrevivência. Vincent apareceu ao lado dela, segurando-lhe o braço. Fica de abaixada. Vamos tirar-te daqui. Mais tiros, resposta ao fogo. O armazém tornou-se uma zona de guerra de sons e movimentos. Emily não conseguia acompanhar o que estava a acontecer. Só sabia que Vincent a estava a puxar para uma saída lateral.
que Ryan estava a algures neste caos, que tudo tinha corrido terrivelmente mal. Eles emergiram para o ar frio da noite. Vincent empurrou Emily em direção a um veículo blindado. Entre. Tranque as portas. Não as abra para ninguém, exceto para mim ou para Ryan. Então ele se foi, de volta para o armazém. Emily sentou-se no veículo, tremendo incontrolavelmente, ouvindo sons que não conseguia identificar e rezando para que todos estivessem bem. Os minutos passaram. Os sons diminuíram, depois pararam completamente. A porta do armazém abriu-se. Ryan apareceu, com o fato rasgado e sangue na camisa. Embora Emily não conseguisse dizer se era dele, ele parecia exausto, furioso e aliviado. Tudo ao mesmo tempo. Ele abriu a porta do veículo. Estás ferida? Não. Não estás a falar a sério, pois não? Ryan entrou ao lado dela, a sua mão imediatamente a examinando, como se precisasse de confirmação física. Ela estava ilesa. Emily, o que você estava a pensar? Vir aqui sozinha? Achei que você precisasse de ajuda, disse Emily, lágrimas escorrendo repentinamente pelo seu rosto, a adrenalina caindo com força. Dizia a mensagem. Eu pensei, eu sei. Ryan a puxou contra si, envolvendo-a com os braços. Eu sei, mas você poderia ter se machucado. Você poderia ter sido tirada de mim. Compreendes como me senti? Emily soluçou contra o peito dele, o medo e o estresse das últimas horas finalmente a dominando. Ryan abraçou-a, acariciando-lhe o cabelo e sussurrando palavras de conforto com uma voz gentil que ela nunca tinha ouvido antes. Por fim, ela acalmou-se o suficiente para perguntar. O que aconteceu lá dentro? Acabou? Marcus se foi, disse Ryan baixinho. Eliminado pelos próprios parceiros. Os Castellanos decidiram que ele era mais útil como mensagem do que como aliado. Os outros dispersaram-se. A equipa do Vincent está a tratar da limpeza. Então, acabou? Emily perguntou, com esperança e medo misturados na voz. Ryan afastou-se para olhar para o rosto dela, com uma expressão complicada. A ameaça imediata acabou. Mas, Emily, precisas de entender uma coisa. Esta é a minha vida. Perigo, confrontos, pessoas a lutar pelo poder. Isso nunca acaba realmente. Apenas muda de forma. Eu sei, sussurrou Emily. Sabes mesmo. Os olhos escuros de Ryan procuraram os dela. Porque depois desta noite, não podes fingir que não entendes o que o meu mundo envolve. Tu viste, tu estiveste nele, e se ficares, se continuarmos com o que quer que seja que há entre nós, estarás sempre ligada a esta realidade. Emily respirou trêmula. Estás a pedir-me para fazer uma escolha? Estou a pedir que sejas honesta contigo mesma sobre o que consegues lidar, disse Ryan gentilmente. Quero-te na minha vida, Emily, mais do que qualquer outra coisa nos últimos anos. Mas não vou prender-te num mundo que te destrói. Emily olhou para aquele homem complicado, perigoso e surpreendentemente gentil que mudara completamente a sua vida. Ela pensou no seu antigo apartamento em Queens, no seu trabalho como empregada de mesa, na sua existência segura, mas vazia. Depois, pensou nas últimas 3 semanas, sentindo-se viva, desafiada, valorizada, sentindo algo real pela primeira vez desde que o seu pai faleceu. Estou com medo, admitiu Emily. O medo bom mantém-te inteligente, mas não vou embora. Emily segurou o rosto dele com as mãos. Seja o que for isto, seja o que for que venha a seguir, eu escolho isto. Eu escolho-te a ti. A expressão de Ryan mudou, revelando vulnerabilidade. Tens a certeza? Não, disse Emily honestamente. Mas tenho a certeza de que me arrependeria mais de ir embora do que de ficar. Ryan beijou-a então, desesperado, aliviado e feroz. E Emily beijou-o de volta, sabendo que estava a escolher o caos em vez da segurança, o perigo em vez da previsibilidade, a vida em vez da mera existência. A tempestade tinha passado, mas de alguma forma ambos tinham sobrevivido. Agora só precisavam descobrir o que viria a seguir. 3 dias depois do incidente no armazém, Emily estava no escritório da agente especial do FBI, Sarah Chen, perguntando-se como a sua vida tinha conseguido ficar ainda mais complicada. Senhora Carter, disse a agente Chen, deslizando uma pasta pela secretária. Estamos a investigar as operações de Ryan Moretti há 2 anos e agora a senhora está numa posição única para nos ajudar. Emily sentiu um frio na barriga. Ela sabia que isso iria acontecer.
As autoridades tinham interrogado todos os envolvidos no incidente do armazém. Mas ela não esperava por isso. Ajudar como? Emily perguntou com cautela. Fornecendo informações sobre as operações da Moretti Enterprises, comunicações internas, registros financeiros, reuniões de negócios, você tem acesso que nós não temos. A agente Chen inclinou-se para a frente com uma expressão séria. Sei que é difícil, mas Ryan Moretti não é quem você pensa que ele é. Então quem é ele? Emily desafiou. A agente Chen abriu a pasta, revelando fotografias e documentos. Ele é alguém que opera negócios que, embora tecnicamente legais, facilitam atividades que não são. Movimentação de dinheiro, operações de importação com manifestos questionáveis, projetos de construção que parecem projetados mais para influenciar do que para lucrar. Emily tinha visto essas mesmas irregularidades nos relatórios que analisara. Ela as anotou, questionou internamente, mas nunca expressou suas preocupações em voz alta. Podemos oferecer-lhe proteção, continuou o agente Chen. Proteção de testemunhas, se necessário, um novo começo longe de tudo isto. Estaria segura e estaria a fazer a coisa certa, a coisa certa. Emily passou 3 semanas a aprender que o certo e o errado não eram tão claros como ela acreditava. Ryan operava em áreas cinzentas, sim, mas também protegia pessoas. Empregava centenas, mantinha um código de honra que era importante no seu mundo. O que acontecerá com Ryan se eu cooperar? Perguntou Emily. Isso depende das informações que fornecer. Mas, realisticamente, Sra. Carter, ele enfrentaria sérias consequências legais. Emily olhou para as fotografias de Ryan. Fotos de vigilância, imagens espontâneas, o rosto dele sério e cauteloso em todas elas. 3 dias atrás, ela tinha visto aquele rosto suavizar-se enquanto ele a abraçava depois do armazém, sussurrando que ela era mais importante do que qualquer outra coisa. Preciso de tempo para pensar, disse Emily. Não demore muito, advertiu o agente Chen. Quanto mais se aprofundar no mundo de Moret, mais difícil será sair. Eventualmente não terá escolha. Emily voltou para o apartamento em um torpor. Diana estava à espera, com sua expressão normalmente composta perturbada. Ryan quer vê-la, disse Diana. Ele está lá em cima. Emily apanhou o elevador até ao último andar, com a mente a fervilhar. A oferta do agente Chen representava tudo o que ela deveria desejar. Segurança, um recomeço, um regresso à normalidade. Mas a ideia de trair Ryan, de ser responsável por destruí-lo, deixava-a fisicamente doente. Encontrou-o no terraço, apesar do frio de novembro. Ele vestia um casaco pesado, com as mãos nos bolsos, a olhar para as árvores nuas do Central Park na cidade ao fundo. Falaste com o FBI? Disse Ryan sem se virar. Não era uma pergunta. Como soubeste? Porque é isso que eles fazem. Eles encontram uma vantagem e usam-na. Agora Ryan virou-se para ela e sua expressão era cuidadosamente neutra. O que eles ofereceram a ti? Proteção? Um novo começo? A minha vida de volta? Emily moveu-se para ficar ao lado dele. Eles querem que eu forneça informações sobre os teus negócios. A voz de Ryan estava controlada, mas Emily percebeu a tensão por baixo. E eu disse-lhes que precisava de tempo para pensar. Algo brilhou nos olhos de Ryan. Alívio rapidamente reprimido. Devias aceitar a oferta deles, Emily. As palavras atingiram-na como uma bofetada. O quê? Este não é o teu mundo. Nunca foi. Tu tropeçaste nele ao tentar salvar alguém e desde então ficaste presa aqui. O maxilar de Ryan cerrou-se, o armazém mostrou-te o que a minha vida realmente envolve. Violência, perigo, compromissos morais. Tu mereces melhor do que isso. Não me digas o que eu mereço, disse Emily. A raiva crescendo. Sou capaz de fazer as minhas próprias escolhas. És? Porque, do meu ponto de vista, estás a escolher o caos em vez da paz, o perigo em vez da segurança. Um homem complicado em vez de uma vida normal. Ryan aproximou-se, os seus olhos escuros intensos. Estou a dar-te permissão para ires embora, Emily. Aceita o acordo do FBI. Começa de novo em algum lugar seguro. Esquece que alguma vez me conheceste. É isso que queres? Emily exigiu que eu fosse embora. Ryan ficou em silêncio por um longo momento. A sua expressão lutava entre o que ele queria e o que achava certo. O que eu quero não importa. O que importa é que recuperes a tua vida. A minha vida não valia a pena ser recuperada. As palavras saíram antes que Emily pudesse detê-las. Eu estava a sobreviver, Ryan.
apenas a existir dia após dia, sem nenhum propósito além de pagar contas e evitar memórias. Então tu apareceste e, de repente, eu acordei novamente, viva, importante para alguém. Lágrimas queimavam nos seus olhos. Tu não entendes? Tu não me prendeste aqui. Tu me salvaste. A aparência controlada de Ryan se quebrou. Emily, eu sei quem tu és. Emily continuou ferozmente. Eu vejo as áreas cinzentas, os compromissos, as coisas que fazes que não são totalmente legais. Mas também vejo o homem que protege o seu povo, que mantém a sua palavra, que olha para mim como se eu fosse a pessoa mais importante do seu mundo. Vale a pena ficar por esse homem. Mesmo que ficar signifique viver com incerteza constante, sem nunca saber se outra ameaça surgirá. A mão de Ryan segurou o rosto dela. Não posso garantir a tua segurança. Não posso prometer-te uma vida normal. Já não quero uma vida normal, disse Emily. Quero uma vida real. Quero-te a ti. Mesmo com todas as complicações, perigos e ambiguidades morais, escolho isto, Ryan. Escolho-nos. Ryan puxou-a para os seus braços, abraçando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. Ou és a mulher mais corajosa que já conheci, ou a mais imprudente. Provavelmente as duas coisas, admitiu Emily, com o rosto pressionado contra o peito dele. Eles ficaram juntos no frio, abraçados, enquanto a cidade se estendia abaixo deles. Emily sabia que essa decisão mudaria tudo. Ela basicamente escolheu Ryan em vez da cooperação com as autoridades, o que trazia suas próprias consequências. O que acontece agora? Perguntou Emily baixinho. Agora vamos descobrir como construir algo real em um mundo muito complicado, respondeu Ryan. Vou proteger-te de ameaças externas. Mas Emily, precisas de entender. O FBI não vai parar. Eles vão continuar vigiando, continuar procurando por vantagens. Deixa-os vigiar. Emily disse, eles não vão encontrar nada porque não vou trair-te. Ryan afastou-se para olhar para o rosto dela, sua expressão crua com a emoção que ele normalmente mantinha escondida. Eu amo-te. Não planeei isso. Não queria arriscar-me a gostar tanto de alguém. Mas, em algum momento entre teres salvado a minha vida e desafiado tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo, tornaste-te essencial. Emily prendeu a respiração. Eu também te amo. Mesmo que seja loucura e provavelmente destrutivo e definitivamente não seja o que eu planeei, Ryan sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que transformou todo o seu rosto. As melhores coisas nunca são. Ele beijou-a então, gentil e profundamente, cheio de promessas que ambos tentariam cumprir, apesar das dificuldades impossíveis. 6 meses depois, Emily estava num escritório recém-reformado na parte baixa de Manhattan, supervisionando os detalhes finais. A placa do lado de fora dizia Maretti Security Consulting, fornecendo serviços estratégicos de avaliação de risco e proteção. Foi ideia de Ryan aproveitar a perspectiva única e as habilidades analíticas de Emily e construir algo legítimo em torno delas. Ela passou meses a aprender sobre o setor de segurança, obtendo certificações e construindo uma reputação separada, mas ligada ao império de Ryan. O negócio era real, os clientes eram genuínos. E se alguns desses clientes fossem pessoas que Ryan queria ajudar, proteger ou manter por perto, bem, isso era apenas um bom networking. Parece bom, disse Diana, aparecendo ao lado de Emily com o seu tablet sempre presente. A primeira reunião oficial com o cliente é daqui a 1 hora. Estou pronta, disse Emily. E ela estava. Ela se transformou de uma garçonete em dificuldades para uma mulher de negócios legítima, de alguém que evitava complicações para alguém que as navegava com habilidade. Ryan apareceu na porta e o coração de Emily ainda batia forte depois de 6 meses juntos. Ele usava um terno elegante e aquele sorriso discreto que reservava especificamente para ela. Estou orgulhoso de você, disse ele simplesmente. Não teria conseguido sem você, respondeu Emily. Tu podias ter conseguido, corrigiu Ryan. Só que não precisavas. Essa era a relação deles em poucas palavras. Duas pessoas que podiam sobreviver independentemente, mas escolheram construir algo juntas. Não era perfeito. O FBI ainda os vigiava. Ameaças ainda surgiam periodicamente. O mundo de Ryan ainda envolvia complexidades morais que Emily estava a aprender a lidar. Mas eles enfrentavam isso juntos.
Parceiros nos negócios e na vida, construindo um império que existia a algures entre as operações na zona cinzenta de Ryan e o desejo de legitimidade de Emily. Naquela noite, estavam na penthouse de Ryan, agora a penthouse deles. Emily tinha se mudado oficialmente no mês anterior. A cidade brilhava abaixo deles. Milhões de vidas cruzavam-se em padrões demasiado complexos para serem totalmente compreendidos. Algum arrependimento? Perguntou Ryan, com o braço à volta da cintura de Emily. Apenas um, disse Emily, sorrindo para a expressão preocupada dele. Não ter te conhecido mais cedo. Ryan riu com um som genuíno e espontâneo. Nós conhecemos-nos exatamente quando devíamos, mais cedo do que isso, eu não estaria pronto para ti. E agora não consigo imaginar a minha vida sem ti. Emily virou-se nos braços dele, levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo interminável. Lá dentro, duas pessoas que nunca deveriam ter trabalhado juntas construíram algo real e duradouro a partir de circunstâncias impossíveis. O ponto vermelho que deu início a tudo se tornou um símbolo, não de perigo, mas de mudança, do momento em que Emily Carter deixou de apenas sobreviver e começou a viver de verdade. Ela salvou a vida de Ryan Moretti naquela noite no Velvet Room. Mas, nesse processo, ele também salvou a dela. E isso, pensou Emily, enquanto Ryan a abraçava e sussurrava promessas em seus cabelos, valeu cada complicação, cada risco, cada momento de incerteza. Algumas dívidas não foram feitas para serem pagas. Algumas foram feitas para serem honradas através da construção de algo bonito juntos. Esta era a deles, imperfeita, complicada, real. E Emily não mudaria nada. Epílogo. 2 anos depois, Emily estava num pódio a discursar para uma sala cheia de empresários e profissionais de segurança. A sua empresa tinha crescido além de tudo o que ela imaginava. Legítima, respeitada, bem-sucedida. Ryan estava sentado na primeira fila, com um orgulho evidente na sua expressão. Ao lado dele estava Vincent, agora chefe das operações de segurança combinadas. Diana geria a parte administrativa, mantendo tudo a funcionar perfeitamente. Eles construíram algo juntos, um império que existia na luz em vez de nas sombras. Ryan transformou lentamente as suas operações questionáveis em empreendimentos legítimos, com a influência de Emily a empurrá-lo para o homem que ele sempre quis ser. Não era perfeito. Antigos associados às vezes reapareciam. O FBI ainda os vigiava, embora com interesse cada vez menor, à medida que as provas de irregularidade se tornavam mais difíceis de encontrar. Ameaças surgiam e eram tratadas, mas eles lidavam com tudo juntos. Naquela noite, durante o jantar num restaurante que parecia estar a milhas de distância da sala de veludo, Ryan pegou na mão de Emily. Tenho uma pergunta, disse ele, com a sua confiança habitual misturada com nervosismo. O coração de Emily deu um salto. Sim, Ryan sorriu, tirando uma pequena caixa do bolso. Salvaste a minha vida uma vez. Queres passar o resto dela comigo? O diamante refletiu à luz da vela, enquanto os olhos de Emily se enchiam de lágrimas de felicidade. Sim, com certeza, sim. Enquanto Ryan colocava o anel no dedo dela, Emily pensou naquela empregada de mesa assustada que tinha visto um ponto vermelho e agido sem pensar. Ela tinha salvado a vida de um homem e, nesse processo, encontrado a sua própria. Às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é arriscar em algo ou alguém complicado. Às vezes, amar significa escolher o caos em vez da segurança. E, às vezes, apesar das probabilidades impossíveis, tudo corre exatamente como deveria. Emily Carter aprendeu todas essas lições e aprendeu mais uma. As melhores histórias não começam com "era uma vez". Começam com uma decisão tomada em uma fração de segundo que muda tudo.